Olá, sejam todos bem-vindos ao DP Talk. Hoje nós teremos um papo com o CEO da DP Sistemas, Roberto Brandini. Roberto, seja muito bem-vindo à nossa primeira conversa, ao nosso primeiro papo. Hoje eu quero conversar com o senhor um pouco sobre gestão, sobre sistemas, especificamente sobre o RP Poseidon. E eu gostaria de começar te perguntando como surgiu a ideia de você desenvolver um sistema como esse, né? Em que momento de sua vida, o que te fez a desenvolver esse sistema? Então, a gente quando começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar em desenvolvimento de sistemas industriais. Sistemas de controle de estoque, de PCP, sistemas especificamente rodando para a indústria. Com o passar do tempo, a gente percebeu que não havia muita demanda. Havia muita demanda, mas não havia muita oferta de sistemas de gestão para a indústria. E aí começamos a trabalhar com todos aqueles módulos básicos de contas a pagar e receber, emissão de nota fiscal, depois emissão de boleto. E com o tempo a gente começou a ter um sistema integrado, tanto de indústria quanto de administrativo. Com a evolução, a gente começou a pegar outras atividades que não fossem só indústria. Começamos a trabalhar com comércio, começamos a trabalhar com outras atividades. E essas outras atividades fizeram com que o nosso sistema crescesse. E que se tornaram, através da tecnologia, a essa aplicação que nós temos hoje, que é uma aplicação web, que já deixou de ser um sistema e passou a ser uma plataforma. Plataforma porque ela não atende só um tipo de dispositivo, ela já atende vários dispositivos. E temos parceiros conectados ao nosso sistema também, e nós nos conectamos a outros sistemas também, via API. Então, ela já é uma plataforma que conversa com outros sistemas, e também outros sistemas conversam com o nossa plataforma. Você comentou que foi havendo necessidades, né? Isso. E você foi, digamos que melhorando, né, aprimorando o sistema de acordo com a necessidade dos clientes, é isso? A gente foi percebendo que havia muitos clientes que precisavam de soluções e que não tinham na nossa cidade, que eram soluções de emissão de nota fiscal, depois soluções contábeis, sistema de contabilidade integrado a um sistema de gestão. E aí essa demanda começou a ficar cada vez mais complexa, né? Até que chegou ao ponto, pela nossa experiência de já trabalhar tanto tempo, tanto na área contábil, na área de departamento pessoal, na área industrial e na área de administrativa, que a gente precisou montar uma solução mais robusta a ponto de ela poder crescer e atender vários tipos de atividade. O que era antes atendia 2, 3 tipos de atividades, agora nós atendemos mais de 50 atividades. Entendi. Então, vocês atendem clientes de várias áreas específicas, né? Você conseguiu desenvolver, né, o sistema para que ele atendesse um público-alvo. Porque dá para se pensar que só um público é específico, mas não. Você consegue atender mais de um público. Porque o normal, quando você desenha um sistema, é que você faça ele para atender um problema. Mas conforme você vai crescendo esse sistema, você vai atendendo vários outros problemas. E pessoas que não tinham, no começo, aquilo como um problema a ser solucionado, quando passaram a entender que, por exemplo, CRM, toda empresa precisa de CRM. Tem empresas que nunca usaram CRM, então acham que não é um problema. Mas quando um concorrente começa a usar CRM, ele começa a perceber que ele está ficando para trás, porque ele não tem mais relacionamento com o cliente entra na loja dele, compra o produto dele, vai embora e ele mesmo não tem mais relacionamento com esse cliente. Ele não tem como mandar uma oferta, ele não tem como avisar que está em promoção, ele não tem como chamar aquele cliente de volta para a loja dele, a não ser que ele faça o tradicional, gasta com propaganda para esse cliente voltar à loja dele. Quando você tem um sistema de CRM integrado à sua loja, você sabe o que essa pessoa está consumindo, você sabe a real necessidade dele, e você sabe quando você tem que entrar em contato com ele. Isso é uma das coisas que é importante você entender, no sentido de que, às vezes, para a pessoa não ter um CRM não era problema. Quando ele começa a perceber que a vida dele, a empresa dele mudou tendo um CRM, ele começa a perceber que o relacionamento dele com os clientes mudaram. Porque muitas pessoas pensam que sistema é só fazer a parte legal, ou seja, só atender a legislação. E não é.
é atender o seu negócio, fazer o seu negócio crescer. Muito bom. Então você consegue centralizar, é muito bom porque você desenvolve algo e o cliente ele tem algo centralizado dentro de um único sistema. Como, por exemplo, como você comentou, tem cliente que não tem CRM, então você faz da forma antiga, né? Você vai lá, manda mensagem pelo WhatsApp, né? E pelo sistema, pelo que eu entendi, por essa função de CRM, você consegue criar mensagens, enviar para os seus clientes, né? Um pós-venda. E a tecnologia é dinâmica, né? O que até 5 anos atrás não era uma necessidade, hoje é. Por exemplo, a sua empresa ter um canal de WhatsApp já é uma necessidade. As empresas têm WhatsApp não só porque é legal, é porque é útil. É a forma do cliente entrar em contato com a loja, tirar dúvida, receber nota fiscal, receber pedido, fazer solicitação à empresa. Então tem várias demandas que a tecnologia vai criando em que a pessoa vai percebendo que ele precisa adotar isso. Como nossa plataforma hoje ela é conectada ao WhatsApp. O cliente, quando faz a compra, ele já recebe a nota fiscal no WhatsApp dele. Legal. Já recebe o orçamento no WhatsApp dele. Então, diversas coisas acontecem dentro da empresa, de maneira que, usando a tecnologia que você tem hoje, você não precisa manualmente fazer as coisas. O próprio sistema já faz para você. E falando em tecnologia, você tem alguma ideia inovadora para que o seu produto, o seu sistema, ele continue se inovando no mercado? A inovação hoje que tem é a onda da inteligência artificial. Então a inteligência artificial está cada vez dominando o mercado, né? Seja isso para uso pessoal ou empresarial. O que nós estamos fazendo é adaptar e desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial integrada à nossa plataforma, de maneira que ela vai lhe dar respostas sobre o seu negócio ou qualquer negócio e que você possa entender das 6 áreas principais da sua empresa, como a inteligência pode, ao ver os seus dados, ela te dá uma informação sobre como você deve agir. Uma coisa é você estar olhando os números e tentando descobrir o que você pode fazer para melhorar as vendas. Sim. Outra coisa é uma inteligência artificial olhar friamente e te estabelecer. Uma coisa é você ver na área fiscal o que você está pagando de imposto, se você está pagando certo ou errado, ou se você tem algo que você possa fazer de maneira que você possa pensar até para falar com o seu contador a respeito de imposto. Ele vai lhe ver sua legislação baseada no tipo da empresa que você é, tipo de produto que você vende, se você tem algo que você possa fazer para diminuir o pagamento de imposto ou usar a tributação a seu favor. Então tem muita coisa que nós estamos desenvolvendo que vão ficar disponíveis para os clientes que estão conosco, em que eles vão usar a inteligência artificial, que hoje é a do ChatGPT, integrada aos dados dele quando ele quiser. Ele vai avisar quando ele quer mandar os dados dele para serem avaliados e quais os dados dele que ele vai mandar, ele também vai saber. Integridade, né? Então, algo inovador que vocês estão implementando é essa funcionalidade com a inteligência artificial. Lembrando que a gente está fazendo toda essa parte de ChatGPT e inteligência artificial, a gente está fazendo em nossos servidores. Sim. Não ficará fora da empresa. Então, nós estamos instalando, né, colocando novos servidores aqui dentro da empresa para hospedar a aplicação de inteligência artificial. Os processamentos de inteligência artificial vão ser feitos locais, não vão sair da empresa. Seus dados não vão estar nos Estados Unidos. Entendi. Eu já ia até te fazer uma pergunta sobre alguma novidade futura, mas eu creio que essa seja a novidade, né? Você comentou também sobre a forma como vocês estão desenvolvendo essa tecnologia. Vocês acham que os clientes eles vão se adaptar a essa nova funcionalidade? A gente tem perfis de clientes muito distintos. A gente tem perfis de clientes muito pequenos, que estão no dia a dia, e temos perfis de clientes de pessoas que já têm uma organização na empresa dele. Então vai depender do cliente. Para alguns tipos de cliente, vai ser o primeiro contato com a inteligência artificial e vai ser um boom de novidade. Para outros tipos de cliente, eles já conhecem a inteligência artificial e eles vão usar a ferramenta para poder evoluir
no uso das informações que ele tem dentro da empresa dele. Então ele já vai saber mais ou menos o que ele vai perguntar para a inteligência artificial e sabe mais ou menos o que ele vai ter. Tudo isso trabalhando junto com o Poseidon. Tudo isso ligado ao Poseidon. Entendi. Ou não, ele também pode fazer perguntas que não sejam ligadas aos dados dele. Tarefas do dia a dia que ele vai ter esse auxílio. Sim. Né? Ou talvez que ele gastaria tempo. Por exemplo, tem uma inteligência fiscal em que você pode colocar um código de NCM e ele vai te dizer quais são as tributações que esse NCM está se utilizando. Então você está trabalhando com relação a isso. Você pode fazer perguntas sobre coisas que ainda não são tão óbvias. Por exemplo, vai vir uma reforma fiscal, né? Uma nova maneira de cobrar impostos. Vai ter muita dúvida. O melhor lugar de você perguntar é ao seu contador, e quando você tiver dúvidas, se você não entendeu o linguajar, você pode perguntar à inteligência artificial integrada ao sistema, em que ela vai te responder basicamente o que o seu contador lhe responde. Falando em inteligência artificial, agora eu quero falar um pouco sobre o suporte, né? Porque nós sabemos que nós enfrentamos alguns atendimentos que são roborizados, né? Qual a forma que você e a sua empresa trabalham com relação a isso? Ao suporte, esse atendimento ao cliente? Hoje, desde que a gente começou a empresa, o nosso ponto principal sempre foi ter suporte, dar suporte ao nosso cliente. Então a inteligência artificial vai ser um plus, digamos que assim. Ele nunca vai substituir o suporte. O suporte sempre vai continuar, sempre vai existir. O que a inteligência vai fazer é tirar dúvidas sobre questões de dados da empresa dele, dúvidas sobre o mundo e os negócios, dúvidas sobre legislação, sobre compras, que na verdade não é papel do nosso suporte. Nosso suporte não tem a obrigação de tirar dúvidas para você sobre legislação. Ele pode te ensinar como usar o nosso sistema. Mas essas dúvidas você pode tirar com o sistema e a inteligência artificial vai fazer basicamente o papel hoje, que é quase que o contador. O que o contador lhe faz, ele vai te ajudar a fazer. Mas se você estiver em casa, que é uma plataforma web, se você estiver em casa à noite e você quiser fazer uma pesquisa e você sabe que seu contador não vai lhe responder, você pode tirar a dúvida, anotar e tirar dúvida, porque não anula, né? Não anula. Entendi. Lógico. Então, o seu suporte é de forma humanizada? Então, o nosso suporte é horário comercial e vai resolver praticamente todos os seus problemas no sentido do sistema. Mas coisas a mais do que isso, nós podemos falar como é que faz, mas você vai falar com o seu contador para tirar sua dúvida. Além disso, a coisa mais importante que nós temos hoje na nossa empresa, além do sistema, é o suporte. Porque a gente prioriza que eu prefiro ter clientes tendo atendimento humano do que clientes procurando no robô uma resposta sobre como eu faço determinada coisa no sistema. Ou só videoaulas para a pessoa procurar na videoaula como é que ela faz certas coisas. A gente tem videoaula conectada no YouTube. Se você estiver no módulo de compras, você vai entrar na videoaula sobre isso lá no YouTube. Mas eu ainda acho que isso, para algumas pessoas, não é o suficiente para ela se sentir segura, certo? É como se a gente fizesse o seguinte: o nosso suporte segura na mão da pessoa até ela conseguir andar sozinha. Quando ela começa a andar sozinha, ela só tira dúvida quando ela está com dúvida. Entendi. E com relação aos clientes, no que o Poseidon, ele, digamos que, ele ajuda, ele melhora, ele desenvolve com relação ao empreendedor, né, e a sua empresa. Qual o papel e a função dele, assim, para impulsionar o negócio? Ele vai te dar informações. As informações, elas vão estar baseadas nos dados que você deu entrada. Então, se hoje você dá entrada tudo certo de estoque, compras, vendas, contas a pagar, receber, você dá a baixa em quem ele pagou, dá a baixa em quem recebeu, você vai ter uma fotografia da sua empresa, que hoje é o DRE. Com o DRE, você vai entender como está a saúde financeira da sua empresa. Investimentos, despesas, receitas. Então você vai ter toda uma saúde financeira da sua empresa através do DRE. Com essa informação na mão, você vai conseguir se localizar no mundo dos negócios.
como é que estou para os próximos meses, se eu posso comprar mais, se eu não posso comprar mais, como é que anda a minha empresa, a saúde da minha empresa. Então, de você saber como está a sua empresa de uma maneira de números, é uma coisa muito importante. Não adianta você ter o feeling da sua empresa, na sua, sabe? Olhar a sua conta bancária não significa que você está tranquilo. Você tem que olhar a sua conta bancária, você tem que olhar o quanto vai receber, como é que está a inadimplência, como é que está você para os pagamentos, se você pagou todos os títulos em dia. Então, o sistema ele te dá informação de maneira que você consiga se organizar e nunca pagar uma conta em atraso se você tem dinheiro na conta. Sim, entendi. Ele vai te avisar que você tem dinheiro na conta e que você precisa pagar. E se você não pagar, você vai pagar juros. Então, são coisas que às vezes a pessoa deixa ele pagar um título porque esqueceu que tinha um título para pagar. Deixa ele receber de um cliente porque o sistema não avisou a ele que ele tinha aquele título para receber, sabe? Ele facilita muita coisa também, por outro lado, que algumas pessoas tinham vários sistemas para fazer a mesma coisa que o Poseidon faz. Tinha um sistema para emitir boleto, lá no banco. Ele emitia boleto pelo banco, então ele tinha um sistema lá no banco para emitir boleto. Tinha um sistema para ir no banco, ou ir no próprio sistema do banco que pagava Pix por Pix de fornecedor dele. Sim. Ele tinha um sistema para fazer o controle bancário, usava uma planilha para controlar o caixa dele, usava um outro sistema para emitir o cupomzinho fiscal, aí pegava esse cupom fiscal... Todos sistemas diferentes. Usava um outro sistema para poder emitir a nota fiscal grande, porque o sistema dele era muito simples. Então, quando você começa a perceber que o sistema faz tudo isso num local só, e ele faz tudo isso além de outras coisas mais, ele começa a perceber que ele tem uma ferramenta que atende a ele, se ele tiver um movimento simples, até um movimento mais complexo, que ele pode ter vários POS espalhados pela loja dele, ele vai ter o fechamento de cada um, ele pode ter emissão de nota fiscal de matriz, de filiais, ele pode ter várias lojas emitindo notas fiscais, ele vai saber como é que está a situação de venda e de compra de cada loja, entendeu? Transferência de produto de uma loja para outra, ele já vai fazer automático, saída de uma loja já dá entrada na outra loja, porque tem alguns sistemas que o sujeito tem que fazer só no manual. Ele dá a saída de uma loja e depois tem que ir na outra loja dar entrada naquele estoque. Ou seja, nosso sistema faz isso tudo muito automatizado. Já te avisa se você está faltando fazer alguma transferência de uma loja para outra, se tem algum estoque que está sendo aguardado, fazer a transferência para emitir a nota. Então tem muita coisa que o sistema tem hoje que facilita muito a vida do pequeno empresário até o grande empresário. Entendi. Muito legal você ter essas informações centralizadas, né? Em um único local só, onde você consegue, acho que controle, você consegue visualizar de forma assim, mais fácil, digamos que assim. Ok. Teve algum desafio em relação ao desenvolvimento que você achou, como por exemplo, algo que o cliente necessitava e você achou que talvez não daria certo? Eu imaginei que um desafio muito grande foi, no início do ano 2000 alguma coisa, foi o uso do SPED. Que nós começamos a trabalhar com 3 empresas grandes aqui. Você tem um SPED também vinculado ao Poseidon. Isso. Foi uma das coisas que assim, a gente tomou um susto. Digo susto porque realmente a gente precisava implantar a gente começou, das empresas que a gente trabalhava, a gente pegou 3 empresas que foram solicitadas pela Secretaria da Fazenda para fazerem parte do projeto piloto do SPED no Brasil. Ou seja, ainda nem estava pronto, a gente já estava se preparando para funcionar com o SPED. E foi realmente no início um trabalho muito grande. SPED fiscal, depois SPED PIS/COFINS, agora SPED contábil, SPED contribuições. Então são vários SPEDs que a gente teve que se adequar ao sistema para isso. E esse foi um desafio que realmente no começo eu tive várias etapas. Primeiro eu achei que não ia dar conta, porque era muita coisa, a legislação é muito profunda, depois percebemos que dava conta, só precisava se organizar, e a gente estava no início de uma transição de tecnologia. A gente estava saindo de uma tecnologia Windows e passando para uma tecnologia web. Ou seja, era muita coisa de uma vez só. Além de você escrever o sistema todo de novo de uma tecnologia para outra, ainda pegamos esse trabalho de fazer o sistema SPED funcionar na nova tecnologia. Então era muita coisa ao mesmo tempo. Eu pensei que seria uma coisa que a gente não conseguia, e a gente conseguiu.
né? Com trabalho, tudo se consegue, desde que você se organize e foque naquele trabalho. E na sua, assim, com sua experiência, né, com o seu trabalho como desenvolvedor, o que é que, na verdade, o que é que você acha, né, que faz com que os clientes escolham o RP Poseidon? Como eu falei antes, eu acho que o suporte. O nosso ponto forte da nossa empresa é o suporte. Por que é o suporte? Porque você, quando contrata qualquer sistema, você vai ter uma dificuldade inicial de entender a lógica daquele sistema. Se o suporte é à distância, por e-mail, fica muito difícil. Consegue? Consegue. Você se vira sozinho? Você consegue. Mas se você não tem uma assistência para tirar uma determinada dúvida de como funciona o sistema, é muito difícil, né? Eu vejo nossa empresa como, com suporte, ela te dá um poder de entendimento do sistema mais rápido. Então, logo que você compra, com pouco tempo você já está produtivo. E a gente tem uma técnica de implantação também. A gente vai implantando por partes, cadastros, para depois chegar no final, que é a operação em si. Não adianta a gente fazer um treinamento, gravar um vídeo e falar: isso é o que você vai precisar fazer. Não, a gente faz a primeira parte, que é um treinamento básico, explica algumas informações, a pessoa já vai entender como funciona o sistema. Tem que segurar a ansiedade dessa pessoa para ela já não querer já fazer a venda, porque não adianta ela pular etapas, ela tem que fazer a etapa A, B, C, D. Então, quando ela chega na etapa que ela já entende como, já está feito os cadastros, agora ela vai aprender como funciona o sistema de venda, de troca, de devolução, como é que faz a emissão de boleto, como é que faz a emissão de toda a funcionalidade do sistema. Ela vai conseguir fazer depois de uma implantação do nosso padrão do processo de implantação. Isso é o que faz muita diferença. Com pouco tempo, depende da complexidade da empresa, mas com pouco tempo ela começa a entender como funciona o sistema. É bom, isso é bom, porque eu lembro, como experiência, eu lembro que quando eu fui comprar uma bicicleta, né, possivelmente a loja usava algum sistema, e aí eles não me entregaram minha nota fiscal. Na época não entendia por que, o motivo, e às vezes, como você comentou, o suporte, o cliente está ali e ele não quer esperar. Né? O cliente, ele precisa ser atendido e ele quer a nota fiscal, né? Porque ele está comprando a mercadoria e às vezes você não consegue ter um suporte que te auxilie em relação à emissão dessa nota. Então, a importância de você ter esse suporte, né, para poder, humanizado, para poder auxiliar os clientes ali, até de forma rápida, porque robô, às vezes, a gente pensa, você quer falar sobre o quê? Quero falar sobre financeiro. Financeiro o quê? Fatura, dívida, né? Então, assim, de forma humanizada, você já consegue ser um pouco mais direto. Porque às vezes a gente vai pulando etapas, eu quero falar sobre fatura, mas atraso, mas não sei o que, até você chegar, que às vezes as opções que são dadas não é nem a opção que você quer. Você lá no final, você acaba dizendo, quero falar com a atendente. Né? Então a importância do suporte humanizado, ele realmente ele faz uma falta muito grande. E para finalizar, Roberto, se você pudesse dar uma mensagem, assim, deixar uma mensagem para os seus clientes, né, para as empresas, que tipo de mensagem seria essa? Eu te digo, se você tem uma empresa e hoje você está com dificuldade de ganhar dinheiro, o principal culpado é você mesmo. Não bote a culpa em ninguém, nem no Estado, nem no governo, em ninguém. O culpado de você poder crescer só é você mesmo. Só você vai fazer você crescer. E isso obriga você a fazer coisas que são necessárias. Se organizar, ter um sistema automatizado, ter um sistema que tenha suporte para resolver suas dúvidas, ter uma equipe trabalhando com você. Não tente fazer tudo sozinho, porque você não vai sair do lugar. Então, a minha colocação é essa. Quem quer ganhar dinheiro tem que usar um sistema. Se ele não está usando um sistema, inevitavelmente ele não vai ter controle. Se ele não tiver controle, ele não tem nem como medir a vida dele. Ele só vai medir a vida dele através do banco.
se tem dinheiro no banco, se não tem dinheiro no banco. E isso é muito pouco para quem quer crescer. Então, se a pessoa quer crescer, tem que procurar um sistema, tem que se informatizar. Isso já é algo de mais de 20 anos que está todo mundo já se informatizando, fazendo um sistema de 360, ou seja, é um sistema que emite nota fiscal, financeiro, faz o seu DRE, sabe? Faz o seu CRM com o seu cliente. Se você não tem um sistema que faz isso, você está ficando para trás. E o único culpado de deixar você na terceira, quarta, quinta, sexta posição é você mesmo. Então, a minha mensagem é essa. Não coloque a culpa em ninguém. O culpado de onde você está é você mesmo. Hoje nós temos a possibilidade de ter algo assim, que nos ajude na gestão da nossa empresa, nesses controles, né? A gente conseguir, de forma prática, visualizar aquilo que era de se costume colocar em papel. Né? As vendas, colocar em papel. Hoje você tem algo que te ajuda a ter esse controle. É porque às vezes a pessoa prefere não ver, ele prefere sentir se a empresa está bem ou não. Ele prefere não ver a realidade das coisas. Mas a empresa só cresce se você vê as informações, se você vê o que está acontecendo na sua empresa. Se você fizer as coisas certas, você vai conseguir crescer. E o jeito certo é você usar um sistema que já está solidificado há mais de 25 anos no mercado e que já está vendendo para todos os tipos de atividades. Entendi. Bom, Roberto, muito obrigado pelo papo. Obrigado você que acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, quer acompanhar mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo. Ou um assunto que você deseja saber também, nós iremos olhar seu comentário e até a próxima, logo mais.